Então tá, pessoal. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, tá? Para quem não me conhece aí, sou o professor Leandro Villanova. Sou professor da Mentoria LC e a gente vai estar fazendo uma análise do edital que publicou da SEDUC, tá? É o edital número 001 de 2025, tá bom? Como vocês já sabiam, né? A banca SEDUC, o edital de SEDUC vai ser feito pela banca FGV. O edital saiu muito organizado, no padrão das coisas da FGV mesmo, tá? Tem algumas peculiaridades que a gente vai estar mostrando nesse edital que vocês vão ter que estar atentos, se organizando, para não ser surpreendido por nada na prova. Mas eu achei bem interessante esse edital, né? Para quem estava nos últimos tempos aí fazendo preparatório para concurso de município, agora esse concurso agora veio com um salário muito bom e uma coisa muito mais organizada que os outros, tá bom? Então vamos começar a desbravar esse edital aí, ver os detalhes, o que a gente tem que perceber de interessante nele. Vamos lá, gente. Órgão responsável, tá, gente? Órgão responsável pelo concurso é a Secretaria do Mato Grosso, tá bom? Quantidade de vagas que eu achei muito boa, 1.500 vagas que vão ser destinadas, mais cadastro de reserva. O que é importante a gente observar nisso, gente? Quando a banca ela faz um edital, ela vai deixar amarrado aquilo que ela quer se comprometer. O que significa isso? O edital abriu para 1.500 vagas, mais cadastro de reserva. Por exemplo, às vezes a intenção deles é chamar 2.000 pessoas, mas certeza que eles vão chamar só 1.500. Então, essas 1.500 eles são obrigados a chamar porque publicou o edital. Só que, por exemplo, às vezes você ficou fora do número de vagas e conforme o concurso vai rolando, você pode ser convocado para ele. Então, tipo assim, às vezes a pessoa fica limitada ao número de vagas, mas o concurso ele tem grande chance de chamar. Então, tem algumas coisas assim que é importante você participar de uma informação de edital que vai mostrando esses pormenores. Então, ali, 1.500 vagas mais cadastro de reserva, tá, gente? Esses 1.500 tem grande chance de ser aumentado, tá? Para professor de educação básica. Pessoal, conforme eu for comentando, se tiver dúvidas, pode ligar o microfone, pode perguntar, ou então pode mandar no chat, não tem problema, eu estou aqui atento a tudo. Então, vamos lá. Como vocês sabem, a execução dessa banca aí vai ser pela banca Getúlio Vargas, tá? A FGV. A validade, que eu achei até um pouco pequena, mas que eles deram do concurso, é uma validade de 6 meses, ou seja, depois que passou o concurso, ele vai ficar 6 meses, sendo prorrogado por mais 6 meses. Isso aqui vai ser a critério da secretaria, tá? Então, eles vão ter 6 meses e podem prorrogar esse cadastro de reserva por mais 6 meses. O que significa isso? Ou você passou na prova, só que não ficou dentro do número de vagas e depois de 8 meses você foi lá e foi chamado para tomar posse dentro do número de vagas, tá bom? A divulgação que a gente teve até o momento foi o Diário Oficial do Estado e no site da FGV. Beleza? Reservas de vagas. Gente, pessoas com deficiência vai ser o quê? 10% do número de vagas e negros ou pardos vai ser 20% do número de vagas. Então, tem esse percentual aí que já está destinado para esse pessoal aí, tá bom, gente? 10% para pessoas com deficiência e 20% para negros ou pardos, beleza? O concurso será composto, gente, por 6 etapas. Isso que é importante, tá, gente? O concurso, diferente dos outros, quem está acostumado a fazer concurso município, esse concurso paga bem, proporcional à quantidade de horas ali, então ele vai ser baseado nessas 6 etapas. A primeira etapa, e a primeira e a segunda vão ser juntas, tá, gente? A prova objetiva e a prova discursiva serão no mesmo dia, tá? Então, a prova objetiva é aquela que a gente marca a opção correta. Ela é eliminatória e classificatória, tá bom? A prova discursiva, pessoal, ela vai ser
eliminatória e classificatória. Então, no mesmo dia, você vai fazer a prova objetiva e a prova discursiva, tá bom? Temos também, na sequência, a prova prática. Ela vai ser também eliminatória e classificatória. E, na sequência, temos a avaliação de títulos, só classificatória. Por que a prova objetiva, prova discursiva e a prova prática, elas são eliminatória e classificatória, e a análise de títulos ela vai ser só classificatória? Isso significa o quê, gente? Tanto na prova objetiva, na discursiva e na prática, vocês vão ter uma quantidade mínima de pontos para ser atingido, para ser classificado, tá bom? Já na avaliação de títulos, não, ela é só classificatória. Então, digamos que o candidato ele não tenha título nenhum. Ele vai concorrer às vagas junto com as outras pessoas, tá bom? Isso significa o quê, gente? Eu não tenho título nenhum, professor, eu acabei de me formar agora, não tenho pós-graduação, não tenho mestrado, não tenho nada. Pô, tem chance de conseguir a vaga? Claro que tem chance de conseguir a vaga, beleza? A diferença é que vai ter um pouco de vantagem para essas pessoas que têm título. Então, o que é o conselho que eu dou para essa pessoa que não tem especialização nem mestrado de nada? Ela é focar bem na prova para tirar uma nota boa, tá? Tanto na objetiva, na discursiva e na prática. Beleza? E a gente tem também a perícia médica, tá? E tem esse teste de heteroidentificação. Beleza? Provas de reação vão ser realizadas em 48 municípios do Mato Grosso e as informações vão ser no site. A divulgação dos locais de prova serão no site da FGV, tá bom? O que é importante de saber aqui? O que é importante salientar? Digamos que tenha lá um município X que eu me inscrevi, só que lá a quantidade de candidatos foi tão pouca que não tem nenhuma quantidade para poder botar numa sala. Eles vão pegar aquelas pessoas e vão ser deslocadas para o município mais próximo, tá bom? Mas as provas serão realizadas dentro desses 48 municípios de acordo com a demanda. Eu acredito que todos os municípios serão contemplados e irão ter prova em todos, tá bom? Outra coisa importante, as provas vão seguir o horário, tá, gente? Do Mato Grosso, tá? Não será horário de Brasília. Tudo bem? Cargo para professor, gente, educação básica. Olha a taxa de inscrição, R$ 150. Beleza? É uma taxa diferente, né? Está acostumado a fazer os concursos para o município. A taxa é um pouco mais barata. Essa taxa, ela está no valor alto porque é proporcional ao tamanho do concurso, ao valor, tá bom? Tem lá, gente, no edital as formas que você consegue essa isenção dessa taxa de inscrição. Eu não botei porque a nossa apresentação é ficar muito grande, tá? São pouquíssimos alunos que eu conheço que conseguem essa taxa de isenção. Então, por isso a gente nem comentou, mas está previsto no edital lá, logo depois dessa parte que a gente cita a taxa de inscrição, vem falando como que o aluno consegue a isenção. Jornada de trabalho, pessoal, dos professores, 40 e 20 horas, que vão estar ali semanais. Então, os valores, gente, vão ser proporcionais, tá? O regime estatutário e nomeação e lotação feitas pela SEDUC. Estágio probatório, 3 anos, com avaliação de desempenho. Isso aqui, eu acho que o pessoal já até conhece, sabe que tem esse período probatório aí de 3 anos que o pessoal vai ser avaliado, vai estar, a secretaria vai estar vendo como é que está sendo a avaliação desse professor. Gente, período de inscrição, 10 de abril, tá bom? A 8 de maio. Então, já bota no calendário aí de vocês aí esse período para estar fazendo a inscrição para o concurso, beleza? Então, é um período longo, é um período de 30 dias para você se inscrever. Não vão deixar para se inscrever no último dia, tá bom? Façam a inscrição, assim que possível, beleza? Para não ficar de fora. Esse concurso demorou muito a abrir, gente. O último foi em 2019. Estamos abrindo esse agora em 2025. Paga salário muito bom, beleza?
Inscrição vai ser pelo site da FGV, pagamento da taxa via boleto bancário até o dia 9 de maio. Então, um detalhe aqui, gente, a inscrição ela vai até o dia 8, mas o pagamento da taxa vai um dia depois. E aqui, gente, um fator importante, não são aceitos pagamentos via Pix, DOC, TED e cartão de crédito. Então, digamos que você chegou lá no dia 8, aos 45 do segundo tempo, fez a sua inscrição, gerou o boleto, você pode, no dia seguinte, pagar seu boleto no banco. Mas até o dia 8 você tem que estar realizado essa inscrição. Tranquilo? Quais são os requisitos para a posse, tá, gente? Ser brasileiro ou português com direitos políticos reconhecidos, ter no mínimo 18 anos, tá? Estar quite com as obrigações eleitorais e militares, tá? Essa e militares aí é para o caso de ser homem o candidato, né? Então ele tem que ter aquele certificado de reservista. Aptidão física e mental comprovada. Isso aqui é aquele método médico que você vai ter que levar quando você toma posse. Diploma de nível superior reconhecido pelo IMEC e não possui condenação ou antecedentes criminais. Então, ele tem que ter ficha limpa. Beleza, gente? Isso aqui é padrão, tá, gente? É porque tem que passar aqui. As provas, gente, objetivas discursivas, ambas eliminatória e classificatória, serão realizadas no dia 22 de junho. Então, a inscrição ela vai pegar de abril a maio e no mês seguinte, tá? Final do mês ali de junho, vai ser a prova. Olha quanto tempo de prova aí, gente. De 1h30 da tarde às 18h30. Preferencialmente nos 48 municípios que entregam as 13 DRs, tá? Do Mato Grosso. Então, quando for fazer a inscrição, você tem que saber qual é a sua DR para saber o local da sua prova, beleza? Então, a gente tem bastante tempo, tá? Repara aí que a quantidade de tempo aí é grande, por quê? Porque você vai estar fazendo a prova objetiva e a prova discursiva no mesmo dia, beleza? A prova objetiva, gente, como é que ela vai ser composta? Estrutura total, 50 questões. Pontuação total, 100 pontos, tá? Então, vai ter aí o somatório de todas as questões. Lógico que cada questão ela tem um peso, tá bom? E o total de pontos que você consegue, pontuação máxima, né, serão 100 pontos. Detalhe que a gente tem que atentar, serão 5 opções, tá, gente? Para quem está acostumado a fazer concurso com 4 opções, esse concurso da FGV vai ter questões A, B, C, D e E. Beleza? Com uma alternativa correta por questão sem consulta. Tá? Sem consulta aqui o edital tem que falar, né? Mas todo mundo já sabe, prova de concurso nenhuma é com concurso. Tá? Composta por 5 questões de conhecimento pedagógicos, tá? 35 questões de conhecimento didáticos e especializados. Então, 15 mais 35 vai estar aí totalizando as 50 questões do edital. Pessoal que entrou depois aí, tá, gente? A gente está destrinchando o edital, começamos agora há pouco, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode ligar o microfone, pode falar, ou então pode mandar no chat, não tem problema, eu estou olhando aqui, o chat está aberto aqui para mim, beleza? Pessoal, essa aí vai ser a tabela de pontuação. Então, o que o candidato tem que fazer, gente? Ele tem que fazer as questões que estão no módulo 1 e módulo 2. O que tem de diferente nesse concurso, gente? Não cai língua portuguesa. Então, a SEDUC, a FGV, né? Ela está focando muito na parte especializada do professor. E uma coisa que eu vou mais para frente está na apresentação, gente, eu tenho que acertar 50% em cada módulo, pelo menos, tá? Então, o aluno tem que fazer metade desse módulo aqui e metade dos pontos aqui para não ser eliminado. Não é 50% do conteúdo, tá? Não é 50% de legislação, é no total aqui. Beleza? De cada módulo, eu tenho que acertar pelo menos metade para me classificar. Então, vamos lá. Das questões, gente, módulo 1, que ele está envolvendo o quê?
conhecimentos didáticos, pedagógicos geral, tá? Generalista. Vai cair legislação básica da educação e diretriz, vão ser 3 questões. Olha o peso da questão, 1 ponto por questão. Então, se tem 3 questões no ponto por questão, você consegue, no máximo, 3 pontos. Noções básicas de ética e filosofia. Mesma coisa, 3 questões, 1 ponto por questão, pontuação máxima 3. Saberes digitais docentes. 4 questões, mesma coisa, peso 1. Beleza? Pontuação máxima 4. História e Geografia do Estado do Mato Grosso também é peso 1. Vai chegar ao total de 5 questões. Conhecimento pedagógico do conteúdo especializado. Esse aqui já vai ter peso 3, tá, gente? Então, serão 15 questões. Cada questão com peso 3. Olha como é que a pontuação aqui sobe. Ele vai conseguir fazer 45 questões. Beleza? Essa é a parte mais forte da prova objetiva. Beleza? Habilidades e competências sobre o conteúdo vão ser 20 questões e 2 pontos por questão, totalizando 40 pontos. Então, só essa parte do módulo 2, só essa parte que ela vai estar totalizando 85 pontos, beleza? Só essa segunda parte do módulo 2. Módulo 1, ele vai estar valendo 15 pontos, beleza? Então, o aluno tem que ter estratégia ali para fazer essa prova e ficar bem. Aí aqui, eu apaguei aqui, mas tem uma observação importante aqui, tá? Isso aqui eu tirei do edital, a tabela está lá no edital. 50% total de pontos da prova objetiva com pontuação maior que 0 nos 2 módulos da prova, beleza? Então, tem que ter pelo menos metade dos módulos para me classificar. Tranquilo? Que nem eu falei, né, gente? Critério para aprovação, né, 50% total, não pode zerar nenhum dos módulos. Se zerar, vai ser eliminado, pessoal. Regra geral, gente, usar caneta azul ou preta de material transparente, tá, gente? Aquela canetinha nossa padrão aí, aquela biquezinha de corpo transparente para poder estar fazendo a prova. Não rasurar, não molhar, não dobrar, não danificar o cartão resposta, tá bom? Entregar o cartão ao fiscal ao final da prova. A imagem do cartão será disponibilizada no site 15 dias após o resultado preliminar. Isso é muito bom no concurso, você conseguir ver o seu cartão, porque às vezes a banca fala assim que você, ela te deu errado numa questão, e você, porque você marcou 2 vezes, só que você não lembra. Então, isso aqui é legal, que ela vai conseguir disponibilizar para vocês 15 dias após o resultado preliminar o seu cartão. Então, você vai poder ver lá a sua assinatura, o que você marcou realmente, se você se confundiu ou não, beleza? Isso é importante para dar legalidade para o concurso, tá? Não serão aceitos pedidos de reenvio após o prazo, tá? Então, passou esse prazo aí, tá? Que vai estar disponível o cartão resposta e vocês não vão conseguir mais visualizar. Eu botei até em vermelho essa parte, tá, gente? Que o aluno tem que ter estratégia, né? Quem faz mentoria com a gente fala como que a gente mostra para o aluno qual é a estratégia para ele não poder zerar, né? Essa prova aqui, ela vai estar um pouco diferente porque as matérias estão divididas, né? Mas quem faz mentoria sabe que a gente tem técnicas para poder ajudar os alunos a, pelo menos, não zerar uma matéria, beleza? Então, você não pode, se você zerar qualquer módulo, você está fora. Você tem que tirar 50%. Se você zerar, você está fora ainda mais, beleza, gente? Então, só está ratificando, tá, o que foi falado. Prova discursiva. Estrutura, tá, gente? 2 situações, problemas. Isso aqui é no mesmo dia, tá, gente? Pontuação total, 100 pontos, tá? 50 pontos cada questão. Extensão, 10 a 20 linhas por resposta. Gente, se passar da quantidade de linha, o aluno vai perder a questão, tá bom? Não pode passar da quantidade de linha que tiver lá. Então, é no mínimo 10, no máximo 20.
beleza? Então, preparem-se, estudem, treinem para fazer essa prova que ela é longa, tá? Casos escolares com base no tema atual e inédito. Essa aqui vai ser o conteúdo que vai ser cobrado, né? Ele deu uma diretriz, né? Então, ele vai trabalhar o quê? Casos escolares com base em temas atual e inédito. Tudo bem? Objetivo, gente. O que vai ser o objetivo da banca nessa prova objetiva? Avaliar o quê? O conhecimento prático e teórico do carro, capacidade de leitura, interpretação e escrita formal, clareza, precisão, coerência e coesão do texto. Então, o que eles estão fazendo agora, gente? Essa parte de língua portuguesa, como eles tiraram do edital, como não está sendo mais cobrado, porque isso aqui tudo a banca FGV cobra, né? Por exemplo, clareza, precisão, coerência e coesão, isso aqui tudo está na parte de língua portuguesa, só que eles não estão cobrando mais português, então eles vão cobrar isso de vocês em cima da parte específica, tá bom? Então vai estar sendo cobrado isso sim na prova objetiva, na prova discursiva. Aí serão o módulo, tá, gente? Então a gente falou do módulo 1 e 2, prova objetiva, e o módulo 3 vai ser a prova discursiva, tá? Então, o que vai ser cobrado? A avaliação do conhecimento pedagógico do conteúdo especializado para a resolução de duas situações problemas presentes na prática escolar, tá? Então, vai ser isso aí. Total de situação problema, gente, 2 situações problemas. Pontuação por situação problema, 50. Pontuação máxima, 100. Então, o que é importante, gente? Cada situação problema, o candidato vai ter que escrever de 10 a 20 questões. Se escrever menos, está fora. Se passar de linha, de 20 linhas, está fora. Então, a gente não pode brincar e não se atentar a isso, tá, gente? For escrever, se tiver que escrever com lápis, escreva com lápis, depois passe a limpo, controle o tempo, se organize. Beleza? Então, pontuação total, 100 pontos. Então, vocês perceberam que foi o quê? 100 pontos da prova objetiva, mais 100 pontos da prova discursiva. Aqui, ele está mostrando como é que vai ser essa correção da prova discursiva. Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos habilitados na prova objetiva, até 3 vezes o número de vagas de cada município, tá? O que significa isso, gente? Que ele é obrigado a chamar 3 vezes o número de vagas? Não é. Ele tem até esse número para chamar os candidatos. O que significa isso, gente? Se eu estou lá, eu fui o último, e eu estou dentro desse até 3 e me chamaram, a minha prova objetiva, a minha prova discursiva vai estar para rolo, tá? A minha prova discursiva vai estar ali para ser corrigida, e a minha pontuação acumular lá com os pontos total também, tá? Já considerando os critérios de desempate do item 14. Candidatos negros e PCDs que se classificaram dentro da ampla concorrência não ocuparão vaga reservada. Então, isso aí é o candidato que está com aquela vaga diferente ali, ele está com a pontuação boa, mas ele já não ocupa mais a vaga reservada para ele, tá bom? Ele vai participar da ampla concorrência. Caso não haja candidatos negros ou PCD suficiente, as vagas serão transferidas para a ampla concorrência. Então, digamos ali que, como ele falou, 10%, se não tiver candidatos habilitados para esse número de vagas, essas vagas vão ser destinadas à ampla concorrência, beleza? O candidato cuja prova discursiva não for corrigida será eliminado. Então, poxa, eu fui muito bem na prova, mas eu não fiquei dentro de até 3 vezes o número de vagas. Eu estou eliminado, porque eu não vou nem ser chamado para a minha prova ser corrigida. Beleza? Atribuição de nota 0. Gente, será atribuída nota 0 às respostas que estiverem em branco, fugirem do tema proposto, foi escritas em desenhos, versos, códigos ou outros temas, contiverem plágio. Então, digamos que você pega uma parte de um livro, uma parte de alguma coisa, sem citar aquele livro lá, pode ser considerado plágio. Apresentem letra ilegível, forem menores que o mínimo exigido. Olha o que eu falei, gente.
menor do que o mínimo exigido. Então, qual o mínimo exigido? 10 linhas. O candidato escreveu menos que 10 linhas, menos do que o mínimo exigido, ele está 0 a nota D. Contiverem impropérios ou trechos jocosos que atentem contra a seriedade do concurso. Então, o cara que escreveu de sacanagem ali, ele vai ser considerado nota 0 também. Contiverem sinais que permitam a identificação do candidato, também será considerado nota 0, tá bom? Critérios de aprovação e eliminação. Gente, para ser aprovado, o candidato deve obter no mínimo 50 pontos. Estamos chovendo no molhado, tá? O cara tem que fazer pelo menos a média ali para ele considerado classificado. Não poderá zerar nenhuma da situação problema. Então, lá na prova objetiva, ele vai ter o módulo 1 e 2, tá? Ele não pode zerar. E no módulo 3, a discursiva, ele também não pode zerar, senão ele está eliminado. O candidato que não alcançar a pontuação será eliminado. Ou seja, o cara que está dentro do número de vagas, o cara que não está dentro do número de candidatos que serão convocados, também será eliminado. Dispositivos finais, gente. Somente o texto na folha do texto definitivo será avaliado. Ou seja, o que significa isso? O candidato botou um montão de rascunho e não passou para a folha que vai ser avaliado. Também não vai ser considerado. Não haverá substituição da folha por erro do candidato. Ou seja, os cartões de resposta eles são personalizados. Ele vem com QR Code, ele vem com os dados do candidato. Então, o que é interessante? Provavelmente a prova vai fornecer uma folha de rascunho. Ela vai fornecer uma folha para você rascunhar. Então, botem na folha de rascunho, pensem, analisem, e depois, quando tiver certeza, tudo alinhado, aí vocês passem para o caderno de questões oficial, para o cartão resposta, desculpa. A transcrição correta da resposta é responsabilidade do candidato. Então, o cara tem que passar corretamente. Quem não ouvir a sua folha será eliminado. Gente, isso aqui é a função do fiscal, cobrar a folha de vocês. Mas digamos que o fiscal erre na prova e não cobre a folha o cartão resposta de vocês. Se não devolver, gente, o cartão resposta, vocês serão eliminados. E vocês assinarão a ficha de presença assim que vocês entregam o cartão resposta. Beleza? Os resultados serão divulgados no site da FGV. Aí aqui está o site da FGV, tá bom, gente? Lá a gente vai acompanhar tudo. Os resultados definitivos serão publicados após a análise dos concursos. Os candidatos aprovados serão listados em ordem decrescente de pontuação. Tá bom? Não será permitida consulta de qualquer natureza durante a prova. Isso aqui também é chover no molhado. Beleza? Vamos lá, gente. Realização das provas. Regras importantes. Tá? Horário de acesso local. Comparecer 1 hora de antecedência. Tá bom? O local da prova. Portões fecham 30 minutos antes do início da prova. Ou seja, a prova vai começar 1h30, gente. Então, meia hora antes, o candidato tem que estar lá para poder fechar o portão antes, né? Então, por isso que ele fala com 1 hora de antecedência, que você chega lá com calma, consegue entrar, beleza? Mas com 30 minutos antes, ele vai fechar o portão e ninguém mais entra. Por que esse tempo? Que é o tempo da pessoa entrar, reconhecer a sala, sentar, todo mundo se adequar lá, se acomodar na sala. E às 13h30 ele vai começar a prova. Beleza? Então, 13 horas do horário do Mato Grosso, fechará os portões. Documentação necessária, gente, aquela padrão. Aquele vem. É obrigatório. Caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta. Então, isso é padrão. Quem está fazendo concurso sabe. É sempre essa caneta esferográfica de corpo transparente, azul ou preta, tá? Documento original com foto, RG, CNH, passaporte, carteira de trabalho, entre outros, tá? Mas tem que ser esse documento oficial. Não vai levar carteirinha de clube, não vai levar carteirinha de cadastro do clube de piscina, não, gente. Leva a identidade, leva o RG, sem problemas. Documentos digitados serão aceitos, tá, gente? E-título,
CNH digital, RG digital, SIM digital, aqueles documentos do GovBR pode levar sem problema. O que o cara não pode levar é o print, tá? Não pode, eu tenho uma foto aqui da minha habilitação. Não serve, tem que pegar o das plataformas digitais, que lá vai ter um QR Code que o fiscal pode verificar a autenticidade do documento, tá? Então, não serão aceitos cópias mesmo autenticadas, CPF, título de eleitor, carteira de estudante, documentos ilegíveis ou danificados. Esses documentos não serão aceitos. Impedimentos e execuções. O candidato sem documento original não poderá fazer a prova. Então, ele pode considerar uma foto do seu documento original, ele não pode considerar esse documento. Em caso de perda ou roubo, deve apresentar o BO emitido nos últimos 30 dias, tá? E passará por uma identificação especial. Identificação digital obrigatória para todos os candidatos no dia da prova. Permanência na sala, gente. O lei padrão que a gente já conhece, né? Os 3 últimos saem juntos. Se sair antes, a prova não será corrigida, o candidato será eliminado. Os 3 últimos candidatos devem sair juntos da sala. Isso aí é padrão por quê? Porque se saísse o último sozinho, ninguém estaria ali para verificar se esse candidato está recebendo colo do fiscal, está recebendo informação de alguém. Então, por isso que os 3 saem juntos, de forma que um fiscalize o outro. Beleza? Isso é padrão em concurso. Prova prática, gente. Então, já falamos da prova objetiva, falamos da prova discursiva, tá bom? E agora vamos falar da terceira etapa, que é a prova prática. Quem faz a prova prática, gente? Somente os candidatos aprovados e classificados na prova discursiva. Então, o candidato está ali aprovado na prova objetiva, está aprovado na prova discursiva, ele vai para a prova prática, ele está sobrevivendo o concurso. Quem não for convocado para essa etapa estará automaticamente eliminado. Então, aquele candidato que não ficou dentro dos números de vagas que foram chamados, ele já está automaticamente fora. Beleza? O objetivo da prova prática vai ser avaliar. Ele vai ser o quê? Avaliar o quê? A capacidade de planejamento de aula, comunicação e síntese, conhecimento pedagógico de acordo com conhecimento pedagógico do conteúdo. Transposição didática, transformar conteúdo em uma aula compreensível. Gente, tinha aluno me perguntando aí, pô, professor, vocês vão fazer preparatório para a aula prática? A gente vai depender da quantidade de alunos que quiserem, mas a gente sempre dá um apoio para o candidato, ele sempre dá um norte para ele poder seguir ali e fazer uma boa prova prática, que isso aqui vai fazer muita diferença. Beleza? Mas os alunos de nossa mentoria nunca vão ficar desamparados. A gente vai estar sempre apoiando ali. O que eu falo de curso preparatório é que o cara que queira uma mentoria só para essa parte prática. A gente vai estar apoiando de acordo com a demanda que aparecer. Beleza, gente? Também, gente, formato da prova prática, 100 pontos. Plano de aula, vai valer o quê? Até 40 pontos. Videoaula, prova didática, até 60 pontos. Gente, essas informações da prova prática, elas são bem assim, sucintas, né? Provavelmente sairá um edital só explicando a prova prática. Beleza? Então não fique assim, pô, professor, mas como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Gente, fiquem tranquilos que sairá explicações no futuro para isso. Beleza? Aí aqui já está até falando, ó. Detalhes da prova, gente. Temas, regras, critérios, etc. Serão divulgados em 29/8, do que eu falei, a publicação digital da prova prática, tá? E dia 12/9 será convocado. Então, não se preocupe com os critérios aí, aqui a gente está falando de forma geral, mas sairá um novo edital explicando como que será essa prova prática, beleza? E os comunicados também serão publicados no site da FGV. Tranquilo? Então, gente, passando pela etapa 1, que é a prova objetiva, etapa 2, prova discursiva, prova 3, etapa 3, que é prova prática, a gente vai para a avaliação de título, que é aquela etapa que eu informei, que é apenas classificatória. Qual é a pontuação máxima, gente, que a gente consegue nessa parte? 3 pontos. Quem participa, gente? Todos os candidatos aprovados na prova prática
tá? Eles estarão concorrendo. Porque o cara chegou até a prática, ele está habilitado na prova objetiva e está habilitado na prova discursiva, tá bom? Com a pontuação máxima, 3 pontos. Por isso que eu falei, a pontuação não é grande. Vocês vão ter 100 pontos na prova objetiva, 100 pontos na prova discursiva, 100 pontos na prova prática e 3 pontos na avaliação de título. Então, é uma coisa pequena. Isso é o quê, gente? Para motivar o camarada ou a camarada que não tem pós, que não tem mestrado nenhum. Então, é poupável para essa pessoa conseguir a vaga? É. Mas essa análise de título é para tirar essa diferença que provavelmente deve ser mínima nesse momento, tá bom? Lá, gente, como que funciona? Gente, cadastro em vídeo dos documentos será online, tá? Todos os títulos devem ser enviados de uma só vez. Gente, o que eu achei interessante nesse edital é que a FGV já de cara já falou quais são os documentos que você precisa estar enviando, tá bom? Para conseguir essa pontuação. Então, apenas o último será considerado, tá, gente? Então, a pessoa enviar várias vezes, vai considerar só o último. Então, vamos pegar todos os arquivos aí e vamos mandar de uma só vez. Eu não cheguei aqui a botar quais são os documentos, porque isso aqui a gente vai ver lá na frente, tá bom? O que é importante? O tamanho do arquivo, que é até 5 megas, tá bom? E mandar tudo de uma vez só. Ó, botei até em negrito aqui, ó. Apenas o último envio será considerado. Tranquilo? Aí aqui, gente, são a avaliação dos títulos. Ela tem valor de 3 pontos, né? Aí aqui são os doutorados, tá, gente? Mestrado e especialização. Então, especialização, 1 ponto por título, tá, gente? Você só pode acumular uma. Eu tenho 3 pós, só vai contar uma, tá bom? Mestrado vai contar 1 ponto, você pode acumular mais um, tá? Então, o que ele vai pedir? Diploma expedido e revalidado por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Então, gente, resumindo isso aqui, o doutorado vai ser considerado, tá bom? Mas a gente pode acumular 3 vezes. O mestrado, 2 pontos por título, tá bom? E o máximo que o candidato vai ter é 3. Quer frutinha? Tranquilo? E ele só pode enviar um Come. só. Eu tenho mestrado e tenho uma pós-doutorado. Só vai contar o maior, né? Só vai contar só o doutorado. Tranquilo? Considerações finais, tá, gente? Mas tem mais uma coisinha que eu botei aí depois. Fiquem atentos, gente, aos prazos e etapas digitais. Os títulos devem ser entregues corretamente, sem possibilidade de alteração posterior, tá? Então, vamos ficar atentos nessas datas dos títulos no concurso. Alteração posterior, que é sem possibilidade. Informações falsas acarretam em anulação, inscrição, exclusão do concurso, ou até mesmo exoneração, conforme o momento da contratação. Gente, mais uma vez, acompanhe todas as publicações no site oficial. Estude, prepare-se e haja com responsabilidade. Oportunidade única para ingressar na educação pública do Mato Grosso. Eu acho que eu botei aqui, gente, o valor do salário. Não, isso aqui é um resumão que eu botei. Mas, gente, o salário está muito bom. Eu pesquisei lá. Para 40 horas, está em torno de assim, mais ou menos 7 mil e pouco, 7.300 reais para fazer 40 horas. 20 horas está proporcional. E está batendo 17 mil final de carreira. Tá, gente? Eu vou até abrir o edital aqui daqui a pouco. No final, eu vou mostrar isso para vocês certinho. Tá bom? Então, é basicamente isso. Para 40 horas, está batendo mais de 7 mil reais. E no final de carreira, vocês vão ganhar mais de 17 mil. Só para vocês terem noção, de todos os estados do Brasil, o Mato Grosso está entre os 3 que remunera melhor os professores. Tá bom? Então, não fiquem desanimados pela distribuição de vagas. Estudos são 1.500 vagas, são bastante vagas. E elas vão ser proporcional à quantidade de candidatos por DR. Eu vou baixar aqui daqui a pouco o edital e vou mostrar para vocês isso.
Vamos lá, gente. Lá no final do edital, tem um evento, tem um calendário com os eventos, tá bom? O que tem aqui, ó? Aí aqui fala, ó, publicação do edital, tá bom? Dia 2/4, tá seguindo direitinho. Período de impugnação, análise da impugnação, de 2/4 a 7/4, então foi hoje. E o período de inscrições, 10/4 a 8/5. Então, gente, essa última página do edital, não sei se está dando para vocês enxergarem aí ou está muito claro, mas essa parte aqui está lá no final do edital e ela é muito interessante para o candidato. A Cirlei mandou uma dúvida aqui, deixa eu ler aqui. Eu quero concorrer a uma vaga em Sinop. Tenho que me inscrever dentro do DRE de lá? Sim. O que a Cirlei perguntou? Ela está querendo concorrer à DR de Sinop. Então, ela vai se inscrever e no momento da inscrição ela vai colocar lá: eu quero concorrer às vagas que estão destinadas à DR de Sinop. Ela não vai ser, não, vamos todo mundo juntos, 1.500 primeiro entram. E qual é o problema? A gente vai, e o pessoal, conforme a aprovação, vai escolhendo as DR. Não vai ser assim. Então, por exemplo, a Cirlei, que quer fazer para a DR de Sinop, ela vai concorrer àquela quantidade de vagas para Sinop. Beleza? Professor, mas a quantidade de vagas está sendo pouca só para Sinop, mas ela vai ser proporcional. Beleza? A quantidade de candidatos. Então, não se preocupe. Assim, já passou num concurso que era uma vaga. Então, tipo assim, a quantidade de candidatos foi 15 candidatos, 15, 20. Então, era 20 para uma vaga. Beleza? Ela passou, ficou em quarto, mesmo assim não estava dentro da vaga, né? E, por causa dos títulos, ela conseguiu atingir a primeira colocação. Beleza? Mas a inscrição ela vai ser feita de acordo com a DR que o candidato escolher. Beleza? Tirei a dúvida aí, Cirlei, tranquilo? Sim, prof, obrigada. Nada. Então, gente, nessa última parte aqui do edital, ela vem do Diário Oficial, ela vem falando que, assim, todo o calendário de eventos, né? Vem falando aqui o período de inscrição, publicação dos resultados. Então, vocês vão acompanhando. Se puder, imprimam, bota na sua casa, vai lá vendo cada etapa do concurso, vai riscando ali. Porque daqui a pouco eu não pergunto, professor, até quando que é para impor recurso nas questões? Até quando isso? Quando que começa a prova prática? Aí vai estar explicando tudo, beleza? Aí aqui, ó, tá vendo? Vem continuando. A interposição de recursos, conta de resultados. Então, esse cronograma tá lá no finalzinho, tá bem organizado. Esse edital ficou muito bem organizado, tá bom? Acho que foi um dos que eu mais gostei, assim, de organização. Beleza? E antes de falar da mentoria para vocês, gente, eu vou abrir aqui o edital. Deixa eu abrir aqui o edital para mostrar para vocês um detalhe das vagas. Só mandar aqui. Irei abrir. Leandro, colocou roupa nele? Não. Então vai botar. Bota a roupa. Gente, isso aqui é o edital, tá bom? A gente destrinchou ele, mas olha só o que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aqui vem tudo que a gente mastigou para vocês, deixou aqui tudo pronto. Aqui, gente, são as DRs, tá, gente? Que a gente vem falando. As quantidades de vagas estão todas descritas aqui, tá bom? Tem a DRE de Alta Floresta. O pessoal perguntou ali, ó. E a vaga por especialização, tá, gente? Não abriu vaga para pedagogia. Abriu vaga só professor de área. Então, aqui você vai observar aqui o município que se deseja fazer, qual
é a matéria que você tem informação. Então, são 48 DRs que a gente pode estar escolhendo. Então, eu queria mostrar essa aqui, que são as quantidades de vagas. Por exemplo, DRE de Sinop, em inglês, são 17 vagas. Beleza? 17 para ampla concorrência, mais 7 para o pessoal especial. Então, o que acontece? Digamos que não tenha 7 candidatos lá em Sinop para concorrer a essas vagas aqui, ó. Digamos que não tem esses 17 aqui, esses 7, essas vagas aqui serão jogadas para os 17 de ampla concorrência. Beleza? Então, aqui, analisa no edital onde que é a melhor DR para você. Lembrando que é um concurso dentro do estado, tá, gente? Pô, se você tem apego à sua cidade natal, cara, vai para onde tem a melhor opção para você e daqui a um tempo você consegue pedir transferência e voltar. O concurso é estadual. Então, às vezes, as pessoas estão muito apegadas ao município de origem e acabam, não fazendo um concurso bom igual a esse. Olha só, gente, olha o salário do professor. Eu peguei um exemplo aqui de educação física, tá, gente? Que vai ser basicamente o valor igual para todos. Olha quanto é que está pagando para o professor 40 horas, ó. 7.005, tá? Por mês. Isso aqui é o final da carreira dele, ó. É que está lá em cima, final de carreira. Ele vai estar ganhando 17 mil reais para 40 horas. É um excelente salário, gente. É um dos 3 maiores do Brasil. Então, gente, é proporcional. Aqui, professor, vou estar ganhando só 3.600, mas você vai estar trabalhando por 20 horas. Aqui, outro exemplo, tá? A pessoa é formada em arte, vai trabalhar 20 horas, ela pode pegar uma dobra, tá? Ela vai estar ganhando 3.771. Final de carreira dela, ela vai estar ganhando 8.445. É um excelente salário. Tá bom, gente? Deixa eu ver o que tem mais interessante aqui. Vai ser basicamente isso, tá, gente? O professor de filosofia aqui tá batendo de 20 horas aqui. Essa faixa, Leandro, tá bom? Mas vai estar nele, assim, todo mundo se baseando por isso aqui em educação física, tá, gente? Professor de área ganhando 17 mil no final de carreira, a 40 horas. Então tá todo mundo assim, ó, geografia, mesma coisa, ó, 7.005 para 20 horas para 40 horas, e no final de carreira dele ele vai estar recebendo 17 mil reais. É um excelente salário. Beleza, pessoal? Aí o que eu tinha falado, lá no final, ele vem esse cronograma explicando tudo, lá na página 34, ó. Ele vem aqui, ó, o cronograma com todas as atividades do concurso, tá bom, gente? Que vocês vão passar, bem explicado. Então, não tem dificuldade nenhuma. Gente, antes de voltar a falar sobre a nossa apresentação, falar um pouco da nossa mentoria, eu queria perguntar para vocês se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa sobre o edital. Professor Leandro, boa noite. Boa noite, tudo bom, Marlene? Tudo, prof? Que nem eu tenho letras com habilitação em inglês. Não dá para se escrever por português, né? Não dá. Tinha gente que tinha formação em letras com habilitação para arte. Então, eles estão exigindo o currículo específico da graduação, tá, gente? Então, tipo assim, da área. Então, ele não vai deixar, tipo assim, essas inclinações que tem, eles não estão liberando. Pois era isso a minha pergunta. Não, beleza, excelente pergunta. Com certeza, essa sua pergunta ela foi dúvida de muitas pessoas. Gente, tem alguns alunos aqui que já são matriculados na mentoria, né? Mas
como esse vídeo aqui vai ficar gravado, eu vou deixar aqui a explicação do nossa mentoria. Tá bom, gente? Então, só mentoria exclusiva para o concurso Educ. Gente, essa mentoria, gente, ela não vai abranger a parte específica, tá? Eu sou formado em letras, eu posso até ajudar se a pessoa precisar de alguma coisa em letras, né? Ou matemática, mas, sou formado em filosofia, né? Aí eu vou poder ajudar pouco nessa parte específica. Mas o nosso curso mesmo, preparatório, ele vai ser para aquelas matérias bases, tá? Então, a gente vai conseguir ajudar em todas as matérias de base, tá? Menos a parte específica. Tudo bem? A gente vai dar esse apoio para a parte discursiva, vai dar apoio para a parte objetiva, tá bom? Mas para a parte específica do candidato, a gente não vai apoiar, beleza? O pessoal que assistiu essa live aqui, tá, gente? E a gente separou um desconto de 40% para esses alunos, tá bom? Então, o valor da nossa mentoria é R$ 450. Se a pessoa pagar à vista no Pix, fazendo hoje a matrícula, vai pagar só 270, beleza? E se a pessoa quiser fazer o pagamento no cartão de crédito, geram juros, porque o pagamento é feito através do link, tá? A gente até botou a taxa de juros aqui, que o cartão cobra, que é 9,45, beleza? Então, quanto mais vezes ele parcelar, vai ficar um pouco mais caro, tá bom? Então, a gente tem uma simulação aqui, botamos de 4 vezes de R$ 97, que ficaria mais ou menos nessa faixa. Beleza, gente? E o que você vai ter direito com isso aí, gente? Com essa mentoria? Você vai ter direito a aulas ao vivo 2 vezes por semana, plantão de dúvidas, plataforma de estudos completa. Beleza? Tem muitos alunos aqui que já são nossos alunos, que estão vindo aqui só para conhecer o edital, tá bom? Então, você vai ter direito a isso aí. Aulas ao vivo 2 vezes por semana, plantão de dúvidas direto comigo, plataforma de estudos e acompanhamento individual, tá, gente? A gente dá esse apoio no WhatsApp, a gente fala com o aluno, tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida, amor? Eu vou ver se a Cíntia... A Cíntia vai falar sobre a parte específica aqui, gente. Eu vou abrir aqui o conteúdo das matérias, das partes básicas para ela explicar, tá bom? Mas você que assistiu essa live aí, você tem 40% de desconto se fizer a matrícula hoje, tá bom? Eu vou deixar aqui o edital aberto na parte específica para a Cíntia comentar sobre a parte específica do concurso. Olá, pessoal. Boa noite. Pode colocar aí para mim? Estou colocando aqui na... Pessoal, a gente analisou todo o conteúdo aqui programático para a prova de vocês, né? Tanto para a prova objetiva quanto a descritiva, né? Então, o que a gente pode analisar, né? Vê se está grande. Oi? Vê se está pequeno, está grande. Não, tá bom. Vou falar meio por cima, assim, mas explicando. É um concurso atípico, né?
a gente tomou um susto quando não viu língua portuguesa, não viu raciocínio lógico e não viu informática, que é de costume de todos os anos ter, né, essas disciplinas, né? É cobrado isso do professor, que o professor tenha um domínio da língua portuguesa, que ele tenha um domínio de raciocínio lógico, que ele tenha um domínio de informática, e não caiu nada esse ano. Foi, assim, surpreendente. Ah, professora, tem a possibilidade da banca mudar alguma coisa? Pode até ser que quando lancem o edital, né, FGV lance no site dela, faça alguma alteração, mas eu acho muito difícil, né? Porque o que veio aqui é um esboço do que a FGV vai lançar. E a FGV, cara, não é qualquer banca não que erra, não. Isso aqui foi muito pensado aqui esse conteúdo programático, né? Então, dificilmente vai mudar, serão essas as disciplinas que vai cair na prova de vocês. E analisando cada tópico, né? Tem tópico aí 2, 2.1, 2.2, enfim. Esse tópico aí de conhecimentos didáticos, pedagógicos, sou eu, professora Cíntia, que darei aula para vocês. Então, assim, o que eu quero que vocês percebam e analisem antes de comprar qualquer curso, comprar qualquer preparatório, né? Nós estamos aqui com a mentoria destinada para o concurso Eduque de vocês. Então, a gente vai analisar minuciosamente cada tópico e vai ser trabalhado com vocês, tá? O que a gente fala assim, olha, gente, isso aqui não vai ter aula online porque não compete a nossa formação, beleza? Né? Se você quiser procurar outras alternativas de estudo, como noções de ética e filosofia e noções básicas de ética e filosofia. E qual outro conteúdo? Eu não consigo ver porque eu lembro que tá com a ministrando aí. Abaixa um pouquinho, amor. Quer ver? Abaixa, eu quero ver o conteúdo. Noções didáticas de ética e filosofia. E... Baixa mais, tem mais pra baixo? Tu tá me ouvindo? Tô. Eu vou botar no resumido aqui para você, que esse aqui tá o conteúdo completo. Não, só rapidinho aí, baixa um pouquinho aí, só pra eu ver qual é o outro conteúdo que eu queria falar. Que me fugiu a cabeça. Desce. Não, já acabou. Deixa eu ver Acabou? aqui. Não, acabou não. Não. Ó, História e Geografia de Mato Grosso. História e Geografia de Mato Grosso e Ética e Filosofia. A gente não dá aula online disso, né? Porque não é a nossa formação. Pode subir lá de novo, lá onde eu tava falando. Lá no início. Então, essas duas, a gente não vai ter aula online. A gente vai ter o material e-book para estar disponibilizando para vocês estudarem. Sobe, por favor. E então, vocês podem buscar outros recursos, né? Para aprimorar o conhecimento de vocês em relação a isso. Mas em relação ao que compete à nossa formação, a gente vai dar ali o conteúdo completo. Sobe, por favor, lá no 2.1. E a gente vai dar todo o conteúdo completo. O que eu quero mostrar para vocês? Que são 50% para a prova objetiva e 50% para a discursiva. Então, não adianta o aluno pensar, eu preciso ir bem na objetiva. Claro, você tem que ir bem na objetiva, mas você precisa ir muito bem na discursiva, você precisa ir muito bem mesmo, porque são 50%, 50% cada. Eu tive um concurso aqui no Rio de Janeiro, em que tinha prova objetiva e a redação, né? Não é muito diferente, né, da discursiva, né? A diferença de uma prova discursiva para a de redação é a quantidade de linhas e a quantidade de parágrafo de desenvolvimento que aumenta numa redação para a discursiva. A discursiva ela é um pouco mais enxuta, um pouco menor. A gente vai fazer uma aula sobre isso também, tá? Professor de língua portuguesa, o professor Leandro vai estar trabalhando parte estrutural, parte, né? A parte aí que envolve a formação dele. E eu vou pegar a parte pedagógica para trabalhar essa discursiva com vocês. Professora, você vai corrigir prova, redação discursiva? Pessoal, a gente não tem tempo para isso, para corrigir de cada aluno redação, mas a gente vai dar todo o suporte, mostrar para vocês modelos, né?
vocês podem estar se inspirando e como que as bancas gostam de colocar um embasamento teórico. A gente vai estar conversando isso com vocês, tá? Fazendo aulas online e fazendo também, vocês vão ter videoaulas sobre isso. E em relação aqui, o meu conteúdo aqui da prova objetiva, que é esse tópico aqui, conhecimentos didáticos, ele, olha ali, vem primeiro, Constituição, aí vem MDB. Isso aqui tá muito ruim. Deixa eu pegar o outro lá que vai ser muito melhor para você. Não conseguindo ver. Tá ótimo. Não, mas você está só resumindo, cara. O outro é melhor. Você vai ver só. Ó, vou botar aqui e você vai falando. Tá. Esse aqui é o módulo 1 e módulo 2, prova objetiva. Aí tem aqui os conteúdos. Legislação básica, educação diretriz, noções básicas de... mesmo. Tu quer falar da prova discursiva? Não, daquele lá, naquela página que estava lá, deixa aqui, lá. ó. Mas se tu quiser falar da prova discursiva, ó, tá aqui, ó. Olha a prova discursiva. Não. Mas você quer voltar para o outro? Quero aquele lá, por favor. Então, voltando a falar sobre o assunto, então, mostrando ali cada conteúdo, né? Na objetiva, professora, mas eu vou fazer um X de questões aqui, e aí, mas tem tanto conteúdo para pouca questão? Sim, é muito conteúdo para pouca questão, mas você, candidato, você tem que estar preparado para isso. Professora, mas eu tenho que ver ali o tópico 2.1 de legislação da educação, aí que vem ali, desce um pouquinho, aí vem LDB, vem DCN, diretriz curricular, aí vem BNCC, vem estatuto, vem lei brasileira de inclusão, de todo esse conteúdo de legislação aí, vai cair só 3 questões. Professora, mas eu vou ter que estudar 3 questões? Sim. E olha a pontuação, o professor Leandro acabou de botar ali atrás, dentro do slide dele, né? Vocês vão olhar a pontuação, depois a gente vai ver mais pra frente essa pontuação, tá? Diminui um pouquinho a tela e bota no próximo tópico, sem ser o tópico 2.1. Deixa eu ver aqui. Olha lá, o Plano Nacional. Aí nós temos também o DRC do Mato Grosso. Então, tudo isso a gente vai estar trabalhando com vocês, tá? A gente vai trabalhar com videoaulas, com questões. Passando aí. Tem mais para descer aí? Aí aqui, lá no específico, desce lá embaixo. Um pouquinho depois da história de Mato Grosso. Aí vem aqui com conhecimento específico. Conhecimento específico, pessoal, a gente não trabalha com vocês com aula ao vivo, porque teria que ter várias formações, né? Biologia, artes, e não compõe, né, a nossa formação. Mas, assim, se tiver mais de 10 alunos, o professor de língua portuguesa também tem a formação para matemática, ele é engenheiro, ele consegue abrir uma turma para matemática, mas tem que ser mais de 10 alunos para abrir a específica. Aí, professora, vai ser o mesmo valor? Não, aí você vai, né, subir um pouquinho o valor ali, mas é proporcional, entendeu? Em relação à específica que o professor vai dar essas aulas aí de matemática, tá? É a única disciplina aí que a gente consegue colocar dentro do pacote aí na nossa formação, que aí consegue pegar uma gama maior aí para vocês. Então, o diferencial, gente, da nossa mentoria é isso, você tá com um professor online, o professor que tá preparando todo o conteúdo para você não precisa fazer nada, você só acompanha a plataforma, você vai olhar o conteúdo lá, vai ter aula 1, aula 2, aula 3, aí tem vídeo aula, tem material, questões da banca FGV, né? Não podia assistir a aula, o professor gravou a aula, vai postar a aula gravada, vai assistir. Outros dias, se você não conseguir assistir na aula ao vivo, né? A gente sempre fala com os alunos que é interessante, que é importante ficar nas aulas ao vivo,
para que você não deixe acumular conteúdo, porque essa de, não consegui assistir hoje, não consegui assistir amanhã, vai acumulando e você não consegue dar conta de tudo. E aí, o que acontece? Tá em meados aí do concurso, você tem muita coisa, né, que ficou para trás. E aí, quando você faz a prova, nossa, mas tinha essa disciplina lá e não consegui ver porque perdi essa aula, né? Poderia ser um ponto a mais que eu entraria dentro do número de vagas ou alguma coisa assim. Sempre é relacionado a isso. Falta aquele mínimo, aquele pouquinho, aquele pulo do gato para você entrar e faltou, né? Então, se dediquem, entra com força. Eu tô com vontade de passar nesse concurso. Vive o concurso, né? Se dedique. Você é fruto do seu esforço, você não tem concorrente, você é seu próprio concorrente, você luta contra o seu cansaço, né? A gente sabe que tem muito professor aqui que já dá aula, que está no contrato, mas a gente sabe que o contrato é muita insegurança todos os anos, o tratamento do contrato é diferente com o professor concursado, a gente tem essa diferenciação, né? A gente trabalhou por contrato aí por uns 3 anos, então é diferente, a gente se sente diferente, a gente não tem uma segurança, né? Não pode nem fazer um consignado, mas enfim, professor adora fazer consignado, né? Então, assim, gente, é só para vocês... A Eliane mandou... A Eliane mandou uma pergunta aí. Já vou responder ela. Ou então você tá ali tá num concurso ali que de repente é muito inferior, muito baixo o seu valor. Então você tem que buscar, você precisa buscar uma alternativa melhor, né? E atingir, né? Buscar os seus sonhos, né? O professor do estado aí, ele com 2, 3 anos aí, o salário aí, ó, teve gente falando aí que tava chegando a 12 mil reais, entendeu? Porque daí você aumenta com pós, aumenta com mestrado, aumenta com o nível, né? Que é de cada 3 anos aumenta também o salário. Então, com 2, 3 anos tá com 12 mil no bolso. Quem que ganha isso? Professor, né? Então, vale muito a pena. É um concurso, assim, ímpar. Professora, é pouca vaga para o lugar que eu vou fazer. Gente, você só precisa de uma vaga, né? Eu por muito tempo desacreditei de fazer um concurso para uma vaga e o Leandro, meu esposo, falou, não, você vai tentar, você vai fazer, né? O que você tem a perder com isso? Não tem nada, né? Vamos estudar e se não for esse concurso, será outro. E a gente tem que pensar assim. Não pode passar por um concurso e se frustrar e não ir para o próximo. Tem que ter força de vontade mesmo. Não deu esse, vai para o outro e vai indo, uma hora vai dar. Uma hora vai chegar a sua vez. E é assim que aconteceu comigo. Já tive diversas frustrações, diversas reprovações. E depois veio só aprovações. É assim. Você vai pegando o jeito da coisa, tá? Teve uma aluna aí que mandou uma pergunta. Qual foi a pergunta dela aí? Deixa eu ver aqui, peraí. Professor, vai ter corretor de redação? Então, como eu falei, Eliane, nós estamos tão dedicados aí a esse conteúdo tão extenso, né? Que precisa preparar vocês e muitas vezes até gravar aulas novas, né? Porque se trata de banca FGV, não teremos tempo para corrigir uma redação. Se você for pagar um professor para fazer essa correção de redação, no caso que é a discursiva, você paga mais de R$1.000 para um trabalho desse porte, dessa maneira, né? Então, o que a gente pode fazer é preparar estruturalmente vocês para a redação, para a discursiva, né? E mostrar alguns modelos e dentro da própria aula você vai tirando dúvida, mas como é que eu faço isso? A gente vai trabalhar por partes, uma introdução, desenvolvimento, né? Conclusão, o que tem que ter em cada, elementos, né? Isso aí, conectivo. Você é professor de língua portuguesa, que é muito melhor que eu, então, assim, só estou, né, exemplificando aqui. E eu, como professora de pedagógicos, né, minha formação é mostrar para vocês, olha, gente, o que a banca gosta que vocês coloquem aqui na introdução, o que tem que ter aqui,
qual é o conteúdo que tem que ter numa redação, numa discursiva em que se trata de avaliação na educação básica, né? E aí vai vir um determinado tema. Eu vou fazer sugestões de temas mais relevantes, né, para o nosso ano de 2025. Então, assim, a gente faz sugestões de tema. E você, com toda a bagagem que vai ter aqui, com todas as instruções, minha, do professor, vai fazer a sua redação, né? E aí você olha, assiste a videoaula. Ah, mas tá faltando melhorar aqui. Você mesmo lê, você volta atrás. Ó, minha introdução tá precisando melhorar aqui. Mas eu não posso me comprometer com correção de redação. Ah, a gente pode pegar uma correção do aluno corrigir no dia, se ele se sentir à vontade, sim, tranquilamente, tá? Então, assim, dessa forma que a gente vai trabalhar com vocês, tá? Vai ser 50% de aulas de objetiva e 50% discursiva? Não vai ser, né? As aulas discursivas vão ser menores, a quantidade de aulas, né? Mas vão ser muito produtivas e que vai te dar suporte aí, né? Mas o principal, o protagonista aí em relação à redação é vocês, né? Vocês têm que ter um embasamento também, e com certeza vocês têm, né? Vocês vivem fazendo relatório, vocês vivem se aperfeiçoando aí, né? E tem uma bagagem que já vem com vocês, né? Então, isso vai ser só para aprimorar o conhecimento de vocês e estruturar, porque as bancas tiram muita pontuação, né? Pontuação disso aqui, pontuação isso aqui. Ah, não pode isso. Então, a gente vai estar orientando vocês em relação a isso tudo, tá, pessoal? Eu encerro aqui a minha fala. Se vocês tiverem mais alguma dúvida em relação aos conteúdos, aproveitem, é o momento, tá? E espero que tenham gostado aí da nossa análise aí desse edital. E isso, durante as aulas, a gente vai falando ainda que de repente ficou aqui, né? Faltou, né? Ser falado, né? Mas o mais importante aqui a gente já comentou com vocês, tá bom? Tenham uma boa noite aí. Vou passar a fala para o Leandro. Então, vamos lá, Cíntia falou sobre a parte específica, né, gente, do edital ali, né, onde compete a área dela, falou dos pormenores de como será essa mentoria. Eu vou, para finalizar, eu sempre abro para perguntas e dúvidas finais, tá bom? Se houver aí, a gente vai estar aqui. Mas caso não haja, a gente vai encerrar a nossa apresentação sobre o edital, tá bom? E a gente continua à disposição nas... Desculpa interromper aqui. Você colocou a pontuação no Instagram lá dos conteúdos para eles? Botei. Então tranquilo. Botei. Beleza, gente? Então fiquem à vontade aí para perguntar. Caso não haja dúvida, a gente vai dar como finalizado, mas se a dúvida surgir depois, pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, está disponível aí para vocês também. Tá bom, gente? Boa noite, Leandro. Então, fala aí. Aparecida. Então, eu pretendo fazer de história, né? E eu quero saber uma coisa, eu tenho que pagar além daquilo que já foi pago? Você está falando de quê? Da inscrição ou para o curso? Não, do curso. Não precisa pagar mais nada, não. Tá. Pensei que era para a inscrição. A inscrição tem que... A inscrição, sim. A inscrição tem que pagar a inscrição. Sim, com certeza. Eu vou pedir para... Assim, a Eliane pediu o Insta. Deixa eu ver se eu consigo... Eu vou jogar aqui o Insta aqui no WhatsApp, aqui no... Vou botar o Instagram aqui no perfil. O pessoal estava... A Eliane perguntou. Deixa eu ver como é que fica eu jogando aqui esse Instagram.
Coloquei aí, tá, gente? Nosso Instagram aí no chat. Para quem não conhece nosso trabalho, pode entrar lá e verificar o nosso trabalho, tá bom? Pode tirar dúvida por lá também, ou no nosso WhatsApp, tá bom? Esse vídeo aqui vai ser postado no YouTube para o pessoal que não conseguiu assistir tá assistindo, tá bom, gente? Então, tirei a dúvida da Aparecida, a Eliane só pediu o Instagram e vou encerrar a nossa apresentação do edital SEDUC 2025, tá bom?